Olá, turma. Seguimos aí com nossas discussões, tá? Para a gente conseguir concluir aí esse período da Era Vargas. Hoje a gente vai conversar sobre o Estado Novo, ou para alguns o ápice da ditadura de Vargas. Algumas pessoas classificam dessa forma. É um período interessante, tá? Para a gente estar conversando, porque é a partir do Estado Novo que a gente começa a identificar vários elementos do governo Vargas. O Estado Novo ele se inicia em 37 e a gente tem aí que ele pula até 45, tá? Para a gente entender o Estado Novo, a gente tem que entender algumas coisas que foram conversadas, inclusive na nossa aula anterior, falando sobre a intentona comunista e tudo mais. A ideia de uma ameaça comunista era muito presente no Brasil. Se pensar que a qualquer momento os comunistas poderiam invadir ou atacar, era uma coisa que existia, tá? E as eleições de 38 estavam chegando perto, mas só que Vargas ele não estava muito assim a fim de deixar de ser presidente, não. Tanto que em 37 ele vai anunciar no rádio que existia um plano comunista para matar o presidente, gerar greve, destruir patrimônio público, enfim. E ele chamou esse plano de Plano Cohen. Ele falava muito disso aí. E ficou famoso, tá? O plano era falso, isso nunca aconteceu nada, mas serviu de base para que Vargas em 1937, né, em 1937, ele desse um golpe, tá, e implantasse a sua ditadura ali, o Estado Novo. Tá errado no vídeo, então tem 17, mas na verdade é 37 ali. E aí a gente tem início a esse período em que Vargas ele vai governar dentro dessa sua, como posso colocar por aqui para vocês, uma ditadura. Tá? Vargas vai fechar Congresso, vai criar uma nova Constituição, a Constituição de 37, que a partir dessa Constituição permitia que ele governasse através de decreto de lei, tá? Vai suspender as eleições que iam acontecer no ano seguinte, 38, vai proibir greve e os sindicatos eles passaram a ser controlados pelo governo. Indignados com isso, grupos integralistas vão começar a fazer ameaça, vão atacar algumas sedes do governo. Vai ser um caos. E com isso, Vargas ele ganha uma certa brecha para mandar prender adversário político, mandar botar para fora do país. Vai ser uma situação de calamidade mesmo ali, esse início, tá? Só que no Estado Novo fica bem claro algumas situações que vão estar acontecendo no governo Vargas, principalmente no que diz respeito à industrialização. Primeiro ponto que vocês já deviam ter por cabeça, principalmente por causa de aulas anteriores que nós tivemos, tá? A industrialização brasileira ela ocorreu de maneira muito atrasada, tá? Se a gente for comparar com outros países que se industrializaram desde o século XIX, o Brasil só começa a se industrializar mesmo no século XX. E aí nós temos até alguns problemas nesse seu desenvolvimento. Só que no governo Vargas a gente começa a perceber um crescimento considerável da indústria. Por que isso se deve? Alguns historiadores eles classificam que essa industrialização brasileira ela se dá como uma maneira de substituir as importações, porque a gente está falando de dois acontecimentos muito grandes no período, que são a crise de 29, juntamente com a Segunda Guerra Mundial, que inviabilizou, que dificultou a vinda de produtos estrangeiros para o Brasil. Então, a partir daí, em vez de importar, agora o Estado começava a produzir, o Estado brasileiro começava a produzir, né? Além disso, Vargas ele teve a sacada de criar algumas coisas ali para ajudar nesse desenvolvimento da indústria, com empréstimos, redução de algumas taxas de imposto ali, fixação de um salário. E o Brasil, que durante muito tempo sempre foi um país tipicamente agrícola, ele começava a ver seus números mudarem. O número da agricultura caía e da indústria subia. Para proteger, e sim, e outro detalhe, né? Os agricultores continuavam produzindo. E para tentar proteger a agricultura, vão ser criados algum imposto sobre sacas de café, algumas sacas vão ser compradas até pelo próprio governo. Então algumas tomadas de decisão vão ter que ser feitas para tentar equilibrar aí a balança e a agricultura ela não acabar morrendo também nesse clima todo, tá? E é nesse período que algumas criações elas precisam ser sempre lembradas, como o Conselho Nacional de Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. Todas essas são criações mesmo do período Vargas, tá? A Companhia Hidrelétrica São Francisco. Tudo isso vale para a gente estar debatendo, conversando, lembrando aí sobre esse período, tá? Outra particularidade que é o que
dá muita base ao governo Vargas, que faz até com que o nome dele seja sempre lembrado por alguns, até com um certo carinho, mesmo com essa postura ditatorial que ele teve. Tanto que pouco se coloca Vargas como ditador, né? Muita gente nem cita tanto esse contexto. É que durante o governo Vargas, a gente percebe alguns avanços das leis trabalhistas, mas antes de estar falando disso, é bom a gente estar falando do investimento que teve no setor de propaganda. A propaganda no governo Vargas era intensa. Nas escolas eram entregues cartilhas falando sobre a vida do presidente, eram mostradas fotos de Vargas com crianças, com trabalhadores, sempre associando a figura de Vargas a uma boa pessoa, a pessoa que lutava pelos mais pobres. A Hora do Brasil era um programa de rádio que falava sobre as ações do governo e tinha alguns discursos de Vargas nele, o pessoal parava para ouvir. Então, Vargas ele soube muito bem usar os recursos que ele tinha para fazer uma boa propaganda. A DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, era que sustentava essas ações, além da censura de jornais, revistas, né? Então, era uma coisa toda montada ali que a gente tinha. Isso vai fazer com que Vargas ele ganhe como é que eu posso colocar para vocês aqui? A alcunha, o nome, o peso de pai dos pobres, aquele que lutou pelos trabalhadores, toda essa conversa, tá? Principalmente aí com a criação da CLT em 43, que garantiam aos trabalhadores alguns direitos, né? Como as 8 horas, salário mínimo, enfim. Algumas coisas ficaram mais determinadas aí com a criação da CLT. Tudo durante o governo Vargas, né? Então, ele sabe montar ali uma imagem, né, que acaba favorecendo ali a sua permanência, as suas estruturas de poder. Então é um detalhe que sempre vocês vão estar vendo por aí, sempre alguém vai estar comentando quando vai se referir ao governo Vargas, para falar sobre essas questões da sua maneira de fazer governo, tá? Mas aí a gente tem os motivos da queda, do fim do governo Vargas, principalmente aí do chamado Estado Novo. Tá? O Estado Novo ele começa a quebrar com a participação do Brasil na Segunda Guerra. Por quê? As pessoas vão começar a falar que, tá, a gente está combatendo lá fora, só que a gente está esquecendo de combater a ditadura que existe aqui dentro. Geralmente quem estava falando isso eram grupos mineiros, grupos de estudantes, que falavam em combater o governo Vargas. E já passou do tempo, ele estava muito tempo no poder, nada se tinha mostrado. Então havia uma certa insatisfação no cenário político à postura de Vargas, sabe? Então, percebendo que existia essa oposição política muito forte, Vargas, para ele se sair de bom moço no contexto, ele começa a falar em uma reabertura, tá? Então, para isso, ele começou a anistiar presos políticos, começou a liberar presos políticos, para tentar trabalhar melhor essa imagem dele, tá? E Vargas ele também apoiava, eu não vou lembrar agora, eu sei que é Dutra o sobrenome, tá? Ele apoiava um candidato também à presidência, caso houvesse novamente as eleições, né? E tinha toda aquela construção da imagem, enfim. Então, ao mesmo tempo que Vargas falava em uma abertura, ele acabava incentivando movimentos para a sua permanência. O queremismo foi um desses movimentos e que seguia com muitos adeptos, principalmente pessoal que trabalhava mesmo nas fábricas, enfim, os grupos de trabalhadores apoiavam muito um movimento pró-Vargas, de permanência ali de Getúlio. Né? Assustados com esse apoio que Vargas estava construindo, militares e civis também vão acabar pressionando Vargas para sair. Então, em 29 de outubro de 1945, Vargas foi forçado a renunciar, né? E aí a gente tem um fim do Estado Novo. Se eu não estiver enganado, naquele mesmo ano ainda tiveram as eleições presidenciais com a vitória de Dutra, que por sinal foi apoiado por Vargas, a candidatura dele, então uma ponte foi ligando a outra, tá? Que já é material para outras discussões. Com isso a gente encerra esse primeiro período aí da era Vargas, a gente ainda vai ter discussões futuras para falar sobre ele quando a gente falar da experiência democrática brasileira, tá? Mas inicialmente é o que nós temos aí como discussão, tá, gente? Segue essa atividadezinha para vocês, coisa bem tranquila, qualquer coisa é só entrar em contato, a gente vai debatendo, mas é um material super fácil da gente estar entendendo, não tem nenhum mistério. Então, muito obrigado, valeu.